Em uma tarde aparentemente comum de domingo, 7 de maio de 2017, a pequena e unida cidade de Bel Air, Ohio, estava banhada pelo calor suave de um dia de primavera. A vida ali seguia em seu próprio ritmo, sem pressa, ditado pela mudança das estações e pelas mudanças nas minas de carvão locais. Era um lugar onde todos conheciam seus vizinhos, e a tranquilidade de um fim de semana era um bem precioso. Para David Kinney, sua esposa Sherry e sua filha pequena, foi um dia calmo, previsível e confortável. Eles decidiram fazer uma viagem rápida para visitar um querido amigo, Brad McGarry, para uma tarefa tão simples e mundana quanto qualquer outra, devolvendo um aparador de grama que ele havia emprestado. Enquanto dirigiam pelas ruas familiares, o clima no carro era leve, mas ao estacionarem na entrada da garagem de Brad, a primeira nota sutil de discórdia perfurou a paz da tarde. O carro de Brad estava estacionado do lado de fora, um sinal claro de que ele deveria estar em casa, mas a casa em si possuía um silêncio incomum. E David subiu os degraus da frente e bateu, o som ecoando levemente no ar silencioso. Ele esperou, bateu novamente, desta vez um pouco mais alto, chamando o nome do amigo. A única resposta foi o farfalhar das folhas ao vento. Um leve desconforto, como uma sombra fria, começou a se apoderar da família. Algo não parecia certo. Sherry, sentindo a crescente preocupação de David, sugeriu que dessem uma olhada nos fundos. A família contornou a lateral da casa, seus passos suaves na grama. Foi lá que encontraram a porta de serviço, que dava para a área de serviço da casa, ligeiramente aberta. Era um convite que mais parecia um aviso. A persistente sensação de preocupação que antes era um sussurro, agora era uma voz alta e insistente em suas mentes. David empurrou a porta e entrou, chamando Brad novamente, sua voz agora carregada de uma urgência que não existia antes. O interior da casa era um quadro caótico. Móveis estavam tortos, gavetas abertas e objetos espalhados pelo chão, sinais claros e violentos de que algo havia dado terrivelmente errado. Sherry a seguiu, com o coração batendo forte no peito, enquanto observava a desordem. Brad? Ela chamou com a voz trêmula. A resposta foi um silêncio assustador e sufocante que pareceu absorver todo o som. Enquanto Sherry iniciava uma busca frenética pelos cômodos do andar de cima, David, guiado por uma premonição arrepiante, dirigiu-se à porta do porão. Desceu as escadas, cada degrau o levando mais fundo no coração da casa silenciosa e perturbada. O que ele estava prestes a encontrar ali, no espaço mal iluminado abaixo, era uma visão tão horrorosa que não apenas destruiria a tranquilidade daquela tarde de domingo, mas também alteraria irrevogavelmente o curso de suas vidas para sempre. Para entender os trágicos acontecimentos daquele dia, precisamos primeiro entender as vidas que convergiram naquela pequena cidade de Ohio. David Kinney era, segundo todos os relatos, um homem que levava uma vida convencional. Quando completou 21 anos, sua mãe, transbordando de orgulho, deu-lhe uma grande festa para celebrar sua passagem para a vida adulta. Foi uma animada reunião de amigos e familiares, e entre os convidados estava Sherry, uma mãe solteira marcante que viera com seus filhos pequenos. Do outro lado da sala, David foi imediatamente cativado. Houve uma conexão instantânea e magnética, um sentimento tão profundo que parecia destino. Logo no dia seguinte, ele confidenciou à mãe com a certeza que só o amor verdadeiro pode inspirar. Contou-lhe que havia conhecido a mulher com quem iria se casar. Seu coração estava firme, sua determinação absoluta. Ele queria construir uma vida com Sherry. No entanto, nem todos no círculo de David compartilhavam seu entusiasmo desenfreado.
Amigos e familiares, embora reconhecessem as qualidades maravilhosas de Sherry, expressavam suas preocupações. Casar-se com uma mulher com 3 filhos era uma responsabilidade monumental para um homem tão jovem. Eles temiam que o fardo fosse muito pesado e os desafios grandes demais. Mas Dave não era um homem facilmente desviado dos chamados de seu coração. Ele estava repleto de um profundo amor e um compromisso firme. Abraçou com entusiasmo o papel de padrasto e marido, pronto para dedicar toda a sua energia à criação de um lar feliz e estável. Para sustentar sua nova e maior família, tomou uma decisão profissional que mudaria sua vida. Matriculou-se em um rigoroso programa de treinamento para se tornar mineiro de carvão. Era uma profissão extenuante e perigosa, muito diferente de um trabalho típico das 9 às 5, mas oferecia o tipo de renda estável e substancial que poderia garantir o futuro de sua família. Foi nas profundezas subterrâneas das minas de carvão, em meio à poeira e à escuridão, que a vida de David se cruzou com outra. Ele conheceu Brad McGarry. Nascido na década de 1970, na vizinha Cambridge, Ohio, a jornada de Brad foi de imensa coragem e resiliência, crescendo como um homem assumidamente gay no ambiente profundamente conservador e operário da zona rural de Ohio. Ele enfrentou uma enxurrada constante de preconceito. Sofreu insultos, sussurros e hostilidade declarada, mas apesar de tudo, Brad se recusou a ser qualquer coisa além de si mesmo. Permaneceu firme em sua verdade, seu espírito inabalável. Ao longo dos anos, cultivou um pequeno, mas extremamente leal círculo de amigos que o amavam por sua personalidade vibrante e autenticidade inabalável. Seguiu a carreira de cabeleireiro, uma profissão que permitiu que sua criatividade brilhasse, mas em uma cidade pequena e operária era uma luta constante para sobreviver. Buscando maior estabilidade financeira, Brad tomou uma decisão que surpreendeu muitos que o conheciam. Ele trocou suas tesouras e ferramentas de estilo por um capacete e uma lanterna de cabeça, optando por se tornar um mineiro de carvão. O contraste entre a arte de um salão e o trabalho físico e bruto das minas não poderia ter sido mais gritante. Foi nesse cenário improvável que ele e David Kinney construíram uma amizade imediata e poderosa. O vínculo entre eles foi rápido e natural. Brad, com seu riso contagiante e seu coração caloroso, tornou-se uma figura querida na família Kinney. Os filhos de David e Sherry o adoravam, batizando-o carinhosamente de tio Brad. Os dois amigos eram praticamente inseparáveis. Compartilhavam tudo: longos turnos no subsolo, churrascos de fim de semana, piadas internas e o tipo de camaradagem fácil que parece fraternidade. Em 2017, suas vidas haviam se estabelecido em um ritmo confortável. David, agora com 30 anos, estava casado e feliz com Sherry. Seus enteados estavam crescendo e ele e Sherry tinham uma filha. Brad, enquanto isso, equilibrava habilmente seu trabalho exigente na mina, seu precioso tempo com a família e os amigos e, sem o conhecimento da maioria, um romance clandestino. Naquele fatídico domingo, 7 de maio, Brad compareceu a um almoço em família. Por volta do meio-dia, disse a um primo que precisava ir embora, mencionando que tinham uma reunião em casa. Mais tarde naquela noite, por volta das 18h15, David, Sherry e sua filha mais nova fizeram sua visita improvisada. O choque de encontrar a porta sem ser atendida, apesar de seu carro estar na garagem, foi a primeira rachadura na base da realidade deles. A porta de serviço destrancada, a casa revirada, o silêncio ensurdecedor, tudo levou David a descer ao porão. Lá, o inimaginável se tornou realidade. Brad McGarry, seu amigo vibrante e amante da vida, o tio Brad, jazia imóvel em uma poça de sangue. Um grito gutural
escapou da garganta de David um som de puro horror que fez Sherry correr escada abaixo. A cena sombria que seus olhos presenciaram ficou gravada em sua memória. Em estado de choque e pânico, Sherry procurou o telefone e discou para o 911, com a voz embargada, enquanto tentava explicar o pesadelo em que haviam se metido. A polícia foi acionada, alertada sobre a descoberta de um corpo vítima de um ferimento fatal à bala. Quando os primeiros policiais chegaram à casa de Bel Air, encontraram uma cena de profunda angústia. David e Sherry Kinney estavam visivelmente abalados, com os rostos pálidos de choque, enquanto relatavam a sequência de eventos. Explicaram como uma simples tarefa para devolver um cortador de grama os levara a essa descoberta horrível. Em meio à dor, pintaram um quadro de sua profunda amizade com Brad, enfatizando o forte vínculo que uniu suas famílias ao longo dos anos. Eles contaram aos policiais como costumavam passar férias juntos, como seus filhos o admiravam como um tio e como todos estavam planejando animadamente uma viagem em grupo para as Bahamas em agosto. Quando os investigadores começaram a investigar a vida de Brad, perguntando sobre possíveis inimigos ou problemas recentes, David e Sherry mencionaram um relacionamento recente e turbulento de Brad. Disseram à polícia que ele havia acabado de terminar com um homem chamado Scott. Não sabiam seu sobrenome, mas descreveram o relacionamento como volátil e cheio de conflitos, marcado por discussões frequentes e explosivas. Após reunir os depoimentos preliminares, a polícia iniciou o processo metódico e meticuloso de examinar a cena do crime. No porão, toda a gravidade da situação foi revelada. O corpo de Brad estava de bruços, com uma grande e escura poça de sangue circundando sua cabeça. Ficou imediatamente evidente que ele havia levado pelo menos um tiro na cabeça. Nos momentos iniciais, em meio ao caos, uma teoria especulativa surgiu entre os policiais. Talvez Brad, enfrentando alguma turbulência pessoal desconhecida, tivesse tirado a própria vida. A chegada do perito forense rapidamente trouxe clareza. Ele fez aos policiais uma pergunta crucial. Vocês encontraram a arma? Eles não encontraram. O perito explicou que é comum que indivíduos que morrem por suicídio caiam sobre a arma. Com um procedimento cuidadoso, a equipe forense virou o corpo. Não havia nenhuma arma embaixo dele, nenhuma arma em qualquer lugar nas imediações. A teoria inicial de suicídio foi instantânea e definitivamente desmentida. Não se tratava de uma tragédia de automutilação, mas sim de um homicídio. Conforme os detetives percorriam o restante da casa, tentavam decifrar a história que a cena do crime contava. O estado revirado da casa inicialmente apontava para um roubo. A cozinha estava em desordem, com as gavetas abertas. A sala de estar estava igualmente caótica. Parecia plausível que um intruso tivesse invadido a casa, sido surpreendido por Brad e a situação tivesse se tornado violenta. Mas, à medida que os investigadores examinavam mais de perto, essa teoria começou a se desfazer. Apesar da bagunça, nenhum item valioso parecia ter sido roubado. Brad era um ávido colecionador de arte rústica, e sua casa estava repleta de peças valiosas, todas intactas. A televisão ainda estava no lugar e, estranhamente, havia até dinheiro espalhado pelo chão, ignorado pelo suposto ladrão. A cena parecia errada. Era muito performática, muito teatral. Os detetives começaram a suspeitar que o roubo não era real, mas uma encenação deliberada e calculada, projetada para enganá-los, para apontá-los para um caminho falso, enquanto o verdadeiro assassino desaparecia na noite. Com a teoria do roubo parecendo cada vez mais improvável, a investigação mudou de rumo. Considerando que Brad era um homem assumidamente gay, que trabalhava no mundo hipermasculino de uma mina de carvão,
Os detetives tiveram que considerar a sombria possibilidade de um crime de ódio. Teria ele provocado a ira de um colega de trabalho mais conservador e homofóbico? Começaram a entrevistar os colegas, preparando-se para histórias de tensão ou conflito. Para sua surpresa, descobriram exatamente o oposto. Uma após a outra, Brad era descrito com respeito e admiração. Ele era um trabalhador esforçado, um bom homem e um amigo valioso. Essa linha de investigação também levou a um beco sem saída. Os detetives ampliaram sua rede, entrevistando amigos e familiares de Brad, na esperança de construir uma cronologia de suas últimas horas. O nome Scott ressurgiu. Wendy, amiga íntima de Brad, confirmou o que David e Sherry haviam dito. O relacionamento com Scott havia sido tóxico. Wendy disse à polícia que era veementemente contra, explicando que Brad havia se envolvido profundamente com Scott e que as coisas estavam se tornando cada vez mais estranhas e prejudiciais. Essa era a pista mais forte. Os investigadores rastrearam o nome completo e o endereço de Scott e imediatamente foram à sua casa para interrogatório. Quando chegaram, no entanto, foram recebidos pela mãe de Scott, que lhes entregou uma informação que os fez parar. Scott não poderia ser o assassino. Ele estava preso há 3 meses por violar sua liberdade condicional. Embora esse álibi tenha descartado Scott como o atirador, os detetives não o descartaram completamente. Eles consideraram a possibilidade de um plano de assassinato de aluguel, teorizando que Scott poderia ter orquestrado o crime atrás das grades, usando um cúmplice de fora. Visitaram-no na prisão, tanto para informá-lo da morte de Brad, quanto para observar atentamente sua reação. Scott pareceu genuinamente devastado com a notícia. Seu choque e pesar pareciam autênticos e, ao final do interrogatório, os detetives estavam quase certos de que ele não tinha envolvimento. A investigação estava paralisada. Desesperados por uma pausa, os detetives decidiram vasculhar a vizinhança em busca de câmeras de segurança que pudessem ter capturado algo, qualquer coisa, perto da casa de Brad no dia do assassinato. A sorte deles mudou. A câmera de um vizinho, posicionada com uma visão clara da rua, estava gravando. Essas imagens poderiam ser a chave, revelando a identidade de cada pessoa que havia entrado e saído da casa de Brad. Enquanto uma equipe iniciava a árdua tarefa de revisar horas de vídeo, outras continuavam as entrevistas. 2 dias após o corpo de Brad ser encontrado, o caso se tornou público. Os detetives estavam entrevistando uma das primas de Brad, e seu depoimento mudaria completamente a investigação para uma direção chocante. Ela confirmou que Brad havia saído do almoço em família naquele domingo, entre 13 e 14 horas. Mas revelou um detalhe crucial que ele havia mencionado antes de sair. Um homem chamado DJ deveria ir à sua casa. Ela se lembrou de Brad fazendo um comentário brincalhão sobre tirar um cochilo com sua convidada, uma clara insinuação de um encontro romântico. A prima, então, revelou-lhe um segredo que Brad havia lhe confidenciado. O homem com quem ele estava saindo, DJ, era casado. Ele vivia uma vida dupla, ainda não pronto para revelar sua verdadeira sexualidade à esposa. Ela disse aos detetives que o caso não era novo. Vinha acontecendo há anos, um segredo cuidadosamente guardado. Sob o peso da investigação e o questionamento persistente do investigador principal, a prima, embora relutante, finalmente revelou a verdadeira identidade da amante secreta de Brad. Ela mencionou um nome que provocou um choque na sala. A policial ficou perplexa. DJ, disse ela, era David Kinney, o homem que havia encontrado o corpo, o melhor amigo em luto que estivera com a esposa e o filho.
Quando questionada se tinha absoluta certeza, a prima afirmou sem hesitar: David era o único DJ que Brad havia mencionado. Para os detetives, foi um momento de clareza impressionante e assustadora. Como um deles comentou posteriormente, no segundo em que souberam que o homem que descobriu o corpo também era a amante secreta, todo o quebra-cabeça se encaixou. David Kinney, que havia sido sua principal testemunha, o amigo perturbado e tomado pela dor, era agora seu principal suspeito. Os detetives agiram com rapidez, mas cautela. Abordaram David, sob o pretexto de que precisavam recuperar algumas fotos de seu celular que poderiam ser relevantes para o caso. Sem suspeitar, David entregou o aparelho. Na verdade, o objetivo era rastrear os dados de localização do celular dele para saber o horário do assassinato e procurar qualquer evidência digital de seu relacionamento com Brad. Os dados eram contundentes, mostravam que o celular de David estava na casa de Brad no exato momento em que o legista estimou que o tiroteio fatal ocorreu. Embora David tivesse meticulosamente apagado mensagens incriminatórias, uma análise forense aprofundada conseguiu recuperar fragmentos de mensagens trocadas entre ele e Brad, confirmando o relacionamento sexual de longa data. Enquanto isso, a equipe que analisava as imagens de vigilância do vizinho encontrou ouro. O vídeo mostrava o veículo de David chegando à casa de Brad pouco antes do horário estimado da morte. Mas havia um detalhe crucial. Ele não estava dirigindo sua própria caminhonete. Ele havia chegado no carro de sua esposa, Sherry, um ato sutil, mas significativo de ocultação. As imagens documentaram toda a sua visita, mostrando-o saindo aproximadamente 40 minutos depois. Horas depois, a câmera o capturou, retornando, desta vez em sua própria caminhonete, com Sherry e a filha a reboque, encenando a elaborada charada de devolver um aparador de grama. As evidências eram contundentes e inegáveis. A polícia sabia, com certeza, que David estivera na casa de Brad não uma, mas 2 vezes naquele dia. Era hora de um confronto. Quando os detetives sentaram David na sala de interrogatório e expuseram a montanha de evidências contra ele, os dados telefônicos, as mensagens recuperadas, o vídeo de vigilância, sua fachada de amigo enlutado, ruiu. Ele admitiu ter estado na casa, mas sua história se tornou uma teia emaranhada de mentiras. Ao longo de um interrogatório longo e intenso, ele ofereceu até 7 ou 8 versões diferentes e contraditórias do que havia acontecido. Em determinado momento, ele inventou uma história sobre um terceiro homem misterioso que havia estado na casa de Brad. David alegou que esse indivíduo desconhecido entrou em uma discussão acalorada com Brad e acabou atirando nele. Ele insistiu que esse assassino fantasma o havia ameaçado, forçando-o a se calar antes de deixá-lo ir embora. Os detetives não se impressionaram, deixando claro que não acreditavam em nada do que diziam. Sob pressão, David mudou sua história novamente. Ele finalmente confessou o caso com Brad, mas tentou minimizar sua importância, alegando que durava apenas alguns meses, não anos. Ele alegou que, naquela tarde, tentou terminar o relacionamento amoroso e que Brad ficou furioso. De acordo com essa nova versão, Brad sacou uma arma e a apontou para o rosto de David. Em estado de terror, David alegou que, durante uma luta corporal, ele arrancou a arma de Brad e, em um momento de pânico, atirou em sua testa. Ele disse aos investigadores que agiu em legítima defesa. Em seguida, admitiu ter disparado um segundo tiro contra Brad, enquanto este estava caído no chão. Mas essa história também era uma mentira que a física básica e a ciência forense desmantelariam. Os detetives imediatamente apontaram as inconsistências. O laudo da autópsia foi inequívoco. Brad
havia sido baleado 2 vezes, ambas na nuca. Não foi o resultado de uma luta corpo a corpo. Foi uma execução. Um tiro atingiu a parte superior da cabeça e o segundo, a parte inferior do crânio, sugerindo que o atirador estava de pé sobre ele. Quando perguntaram o que ele fez com a arma do crime, David alegou que a havia jogado fora enquanto fugia do local. Nos dias seguintes, a polícia realizou buscas extensivas na área ao redor, mas a arma nunca foi recuperada. Apesar da arma desaparecida, os investigadores estavam confiantes. Eles tinham o homem certo. Antes de levar David para a cadeia, permitiram que ele tivesse uma conversa monitorada com sua esposa, Sherry. A conversa foi de partir o coração. David, com a voz carregada de um arrependimento vazio, confessou o caso a Sherry. "Não posso desfazer o que foi feito", disse ele a ela, repetindo a história de legítima defesa que havia contado à polícia. Sherry, cambaleando pelo choque duplo da infidelidade dele e do crime horrível que ele havia cometido, ficou sem palavras. Em meio às lágrimas, perguntou se ele estava zombando dela, com uma explicação tão inacreditável. "Não consigo nem olhar para você", sussurrou ela, com o mundo desabando ao seu redor. Para o Bureau Polícia, essa conversa confirmou que Sherry desconhecia completamente a vida secreta do marido e o ato violento que a havia encerrado. Em 9 de maio, apenas 2 dias após a descoberta do corpo, David Kinney foi preso e acusado de homicídio em 1º grau. A teoria dos investigadores era clara. Brad, cansado de ser um segredo, provavelmente havia ameaçado revelar o caso para Sherry. Para David, o risco de perder sua vida familiar cuidadosamente construída, sua reputação de marido e pai amoroso, era grande demais. Ele decidiu que seu amigo, seu amante, tinha que morrer. Em meados de maio de 2017, Dave compareceu ao tribunal para uma maratona de audiências preliminares. Ele permaneceu com o olhar fixo no chão, enquanto os promotores metodicamente expunham as inconsistências em sua história, e os investigadores testemunhavam contra ele. A polícia descreveu como David parecia tão convincentemente perturbado na cena do crime, sofrendo até mesmo de sintomas físicos de angústia, como falta de ar e vômitos. Eles apresentaram seu depoimento inicial por escrito, no qual ele se apresentou como o amigo inocente que se deparou com uma tragédia. Em seguida, apresentaram sua confissão final e contundente, uma alegação de legítima defesa que foi totalmente contrariada pelas evidências. Os resultados da autópsia foram a pedra angular do caso da promotoria, desmantelando completamente a narrativa de legítima defesa. O advogado de David, no entanto, argumentou que seu cliente não era uma ameaça à sociedade e que os eventos trágicos eram resultado de circunstâncias únicas e voláteis. Ele alegou que, se um crime havia sido cometido, foi homicídio culposo, não homicídio premeditado. Após analisar as provas, o juiz considerou causa provável para levar o caso a julgamento e fixou a fiança em astronômicos US$ 1 milhão. Semanas depois, o advogado de defesa de David entrou com uma moção para reduzir a fiança, argumentando que o valor era impossível para a família pagar. Durante a audiência, vários amigos e familiares testemunharam o bom caráter de David. Sua esposa, Sherry, falou dele como um marido e pai, amoroso e solidário. Quando questionada pelo juiz, ela afirmou que seu marido não havia agido de forma estranha no dia do assassinato. Ela relatou a chegada deles à casa de Brad, a descoberta da porta aberta e o momento em que David gritou para ela ligar para o 192, tudo sem qualquer indicação de que ele fosse algo além de um espectador inocente. O juiz não se comoveu. Ele negou o pedido de redução da fiança, citando um fato particularmente assustador. David Kinney
havia intencionalmente levado sua esposa e filha pequena para uma casa onde sabia que havia um cadáver no porão, tudo sob um falso pretexto. Ele mentiu descarada e cruelmente para as pessoas que lhe alegava amar mais. O julgamento de David durou uma semana. A promotoria apresentou seu caso incontestável. O vídeo de vigilância do vizinho, as imagens da câmera corporal, da polícia capturando sua mentira inicial e os dados de localização contundentes de seu telefone. Um dos depoimentos mais intrigantes veio de um perito forense discutindo evidências de DNA. O perito revelou que uma camisinha usada encontrada na cena do crime continha o DNA de Brad na parte externa e o DNA de um homem desconhecido na parte interna. Crucialmente, não havia nenhum vestígio do DNA de David nela. Este foi um ponto controverso que a defesa abordou, mas não foi suficiente para criar dúvida razoável. A teoria da promotoria permaneceu firme. David havia seduzido Brad com a promessa de intimidade, matado-o para proteger seu segredo e, em seguida, encenado a cena para encobrir seus rastros. Eles argumentaram que os 2 tiros na nuca de Brad não foram um ato de medo, mas de execução a sangue frio. Após as alegações finais, o júri deliberou por 4 horas. A tensão no tribunal era palpável quando o júri retornou. Enquanto o juiz lia o veredito unânime, suspiros e soluços ecoavam pela sala. David Kinney foi considerado culpado pelo homicídio qualificado de Brad McGarry. Antes de sua sentença ser proferida, David teve a oportunidade de falar. Ele se virou para a família de Brad, pedindo desculpas pela imensa dor e sofrimento que havia causado. "Eu nunca pretendi que nada disso acontecesse", disse ele, com a voz carregada de emoção. "Gostaria de poder voltar atrás." Mas o juiz não viu o remorso genuíno, apenas uma atuação calculada. Ele relatou a ladainha de mentiras que David havia contado. Não se tratava de um crime passional, declarou o juiz, mas de uma execução fria e calculada, seguida de um elaborado acobertamento. Concluiu que David havia premeditado o assassinato, induzindo seu melhor amigo à morte para preservar sua própria vida dupla. O promotor instou o juiz a impor a pena mais severa possível, prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Brad havia perdido a vida e sua família viveria com essa perda para sempre. A capacidade de David para tamanha traição e violência, argumentou o juiz, o tornava uma ameaça permanente. Se você é capaz de tirar a vida de alguém que o amava e era seu melhor amigo, afirmou o juiz, isso levanta preocupações sobre o que você poderia fazer com alguém que se opôs a você. Em fevereiro de 2018, David Kinney foi condenado à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional, com mais 3 anos por uso de arma de fogo na prática do crime. O caso foi uma tragédia profunda que a polícia acreditava que poderia ter sido totalmente evitada. Ela nasceu não apenas da violência, mas da imensa pressão que David sentiu para ocultar sua verdadeira identidade. Em 2023, David continua encarcerado em Ohio, com seus repetidos apelos pela possibilidade de liberdade condicional negados consistentemente. Ele nunca mais retornará às minas de carvão, um mundo que compartilhou com seu melhor amigo. Mas, tragicamente, Brad também não. 2 vidas entrelaçadas por uma amizade secreta e um amor proibido foram finalmente, irreversivelmente destruídas pelas ações devastadoras de um homem. Bem, isso conclui o vídeo de hoje. Espero, sinceramente, que tenha lhe dado uma visão valiosa sobre alguns dos casos mais negligenciados ao longo dos anos. Se você achou isso útil, considere curtir, se inscrever e ativar as notificações para se manter atualizado. Obrigado novamente pelo seu tempo e apoio.
Há mais a caminho, então fique ligado